Sempre achei que as pessoas exageravam quando falavam sobre como sogros podiam ser terríveis. A gente ouve as piadas de sempre sobre mães, críticas, expectativas impossíveis ou comentários passivo-agressivos durante o jantar, mas eu nunca imaginei que acabaria vivendo um pesadelo que começaria com um copo de sangria. Meu nome é Thomas, sou fotógrafo freelancer. Tá? Não sou rico, não venho de uma família tradicional e só uso terno quando alguém está se casando ou sendo enterrado, mas amo o que faço e sou bom nisso. Sempre foi o suficiente para mim. Infelizmente, nunca foi o bastante para Diane, minha sogra. Diane nunca escondeu o que pensava de mim. Desde o primeiro dia em que a conheci, ela deixou claro que eu não estava à altura da filha dela, Hayley. Ela não gritava, nem fazia escândalo, sua desaprovação vinha em sorrisos falsos e elogios com segundas intenções. Você é muito já independente, né, Thomas? Ou imagino que ser criativo deve ser libertador. Era como andar por um campo minado, tentando decifrar o que ela realmente queria dizer enquanto fingia que não estava ofendido. Mas a verdadeira história, aquela que ninguém acreditaria se eu não tivesse vivido, aconteceu no jantar de 61 anos da Diane. Era uma noite fria de sábado no fim de outubro e Diane tinha insistido em reunir toda a família na casa dela em Rosedale. Hayley, sendo a pacificadora que é, implorou para que eu fosse educado por uma noite só e eu concordei. Não queria causar confusão. Owen, o irmão mais novo da Hayley, estava na cidade com a esposa Vanessa e até o pai dele, Gerald, tinha voltado mais cedo de uma viagem de negócios para estar presente. Aquela era uma reunião rara. O jantar foi o de sempre tenso e constrangedor. Diane contratou um buffet para servir uma refeição elaborada de 5 pratos. Tudo era formal demais, polido demais, ninguém conseguia relaxar. Dava para ver que Hayley estava tentando manter tudo sob controle. Ela ria alto demais das piadas secas da mãe e ficava me olhando com aqueles olhares preocupados. As bebidas fluíam à vontade. Diane adorava bancar a anfitriã, circulando com garrafas de vinho e agindo como se estivesse num drama de época. Em certo momento, ela apareceu com uma jarra grande de cristal cheia de sangria caseira. Era a bebida, a assinatura dela, segundo suas próprias palavras, feita com vinho licor de laranja, fatias frescas de frutas cítricas e um toque secreto. Ela serviu um copo para cada um e eu aceitei o meu, por educação mesmo, já tendo tomado vinho suficiente naquela noite. Foi aí que aconteceu. Quando Diane se inclinou para servir meu copo, vi a mão dela hesitar só por um segundo antes de enfiar a mão no bolso do avental e discretamente jogar algo dentro da minha bebida. Foi rápido, ensaiado, a maioria das pessoas não teria notado. Mas eu sou fotógrafo, prestar atenção aos detalhes é instinto para mim. Observei o pó se dissolver, vi como ela me lançou um sorriso forçado e se virou sem fazer contato visual. Meu estômago virou. Tentei convencer a mim mesmo de que podia estar imaginando coisas, mas o jeito que ela se afastou apressadamente, como me evitou depois, e o alerta no meu instinto dizendo para eu não beber, era demais para ignorar. Eu precisava ter certeza. Então me levantei discretamente, fingindo atender uma ligação. Levei meu copo comigo para o corredor, pensando rápido, encontrei um copo limpo na despensa e fiz a troca rapidinho, despejando minha bebida ali e pegando aleatoriamente outro copo de sangria de uma bandeja próxima que depois descobriria que era o copo servido para Gerald, o marido dela. Quando voltei, ninguém notou nada, todos brindaram, todos beberam, eu observei. Gerald bebeu a sangria, que originalmente era para mim. Uns 20 minutos depois, tudo começou a ficar estranho. Gerald, um homem normalmente centrado e afiado como uma navalha, começou a falar enrolado. No início, todos riram, acharam que ele só estava alegrinho, mas então ele começou a suar, cambalear na cadeira e reclamar de visão turva. Diane correu até ele fazendo um show de preocupação. Ah não, o que está acontecendo, Jerry? Você está bem, querido? Mas eu estava observando ela, de perto. A atuação não combinava com os olhos dela. Ela não estava em pânico, ela estava analisando o ambiente, medindo as reações. Owen chamou uma ambulância. O resto de nós acompanhou quando levaram Gerald de maca. Foi um caos, gente gritando, Vanessa chorando, Hayley paralisada ao meu lado. Eu não disse uma palavra. No hospital, os médicos disseram que Gerald provavelmente tinha ingerido um sedativo forte, algo parecido com Zolpidem. Não foi fatal, felizmente, mas poderia ter sido perigoso se ele estivesse dirigindo ou tivesse algum problema cardíaco. Todos ficaram confusos. Culparam frutos do mar estragados ou talvez uma reação ao vinho,
mas eu sabia a verdade. Diane não esperava que Gerald fosse beber aquilo. Ela queria que fosse eu. Naquela noite, enquanto Hayley dormia ao meu lado no quarto de hóspedes, fiquei encarando o teto e pensando que tipo de pessoa envenena o próprio genro no jantar de aniversário. Eu sabia que precisava de provas. Se eu a acusasse sem evidência, pareceria loucura. Hayley ficaria dividida e Diane daria um jeito de me fazer parecer instável? Não. Eu precisava de algo concreto, algo inegável. No dia seguinte, peguei discretamente o copo original, aquele que troquei, e levei para um laboratório particular perto da Queen Street para análise. Não contei para Hayley, ainda não. Eu não estava mais lidando com uma sogra amarga, eu estava lidando com alguém perigoso, alguém que queria me ver fora do caminho, e eu não ia deixar ela vencer. Na manhã seguinte, ao jantar na casa da Diane, acordei com um pensamento pesado, martelando na cabeça. Eu tinha acabado de ver uma mulher tentar me envenenar, e ninguém mais tinha percebido. Hayley ainda dormia ao meu lado, com o braço jogado sobre o meu peito, como se tudo no nosso mundo estivesse normal. Olhei para o rosto tranquilo dela e senti um nó na garganta. Como eu poderia dizer a ela que a própria mãe, o sangue dela, talvez tivesse tentado me drogar? Que o único motivo de eu não estar convulsionando na traseira de uma ambulância era porque troquei os copos por puro instinto. Eu não podia, ainda não. Então me levantei em silêncio, dirigi do outro lado da cidade, com o copo escondido dentro de uma caneca térmica, e o deixei em um laboratório particular e discreto que eu já tinha usado uma vez antes, ajudando um amigo num caso de despejo indevido. A técnica Lazara não fez muitas perguntas, só disse a ela que precisava de um exame toxicológico urgente e entreguei o copo. Acelera se puder pedir. É urgente. O laudo levaria no mínimo 48 horas. Isso significava que eu tinha 2 dias para fingir que tudo estava bem, 2 dias sorrindo para Hayley, respondendo às perguntas dela sobre se eu achava que o pai estava bem e aceitando os check-ins da Diane por mensagem. Ela chegou a escrever tão chateada com a noite de ontem. Que horror! Gerald está melhor, graças a Deus. Espero que a sangria não tenha te feito mal também. Fiquei encarando aquele emoji de coração partido por muito tempo. Aquilo não era culpa, era deboche. Eu precisava de mais do que um laudo de laboratório. Eu precisava de um motivo. Por que agora? Jane sempre foi controladora, mas envenenar alguém era outro nível. Ou ela estava perdendo o teu juízo, ou algo a fez ultrapassar os limites. Comecei a pensar nas últimas semanas, será que algo tinha mudado? Foi aí que lembrei do testamento. Alguns meses antes, Gerald comentou bem de passagem, enquanto tomávamos cerveja nos fundos da casa, que estava reformulando o plano patrimonial. Você vai se surpreender, ele disse com um sorriso. Estou deixando tudo justo. Hayley é a única nesta família que casou com alguém que realmente trabalha, mas não conta para Diane. Ela acha que estou ficando maluco. Na hora não dei muita bola. Gerald sempre foi tranquilo, mais acessível que Diane, e achei que fosse só mais uma piada de pai dele. Mas agora isso parecia importante. Se Gerald realmente tivesse mudado o testamento e Diane descobrisse que eu poderia herdar alguma coisa, especialmente mais do que o queridinho dela, ou em talvez isso tivesse sido o estopim. Dinheiro tira o pior das pessoas, legados mais ainda. Comecei a reunir informações discretamente. Primeiro peguei emprestado o notebook da Hayley, enquanto ela estava no banho, e conferi o histórico do navegador. Nada suspeito. Mas depois vasculhei uma pasta na área de trabalho chamada Documentos do Casamento e da Casa, e lá no meio havia um PDF escaneado de um rascunho do plano patrimonial enviado pelo advogado do Gerald. Hayley deve ter esquecido que ele estava lá. Meus olhos correram rapidamente pelo texto, e lá estava Gerald realmente dividiu os bens em 3 partes, uma para Owen, uma para Hayley e uma para mim. Não para Hayley, para mim. Para Thomas Benton, em confiança, por suas contribuições à família e seu apoio à minha filha. Havia até uma cláusula protegendo essa parte contra possíveis contestações da Diane. Isso deve ter deixado ela furiosa, e eu apostaria tudo o que tenho que ela descobriu. Agora eu tinha um motivo. O laudo toxicológico em breve me daria a prova, mas eu precisava de mais, algo que eu pudesse usar caso ela negasse, algo que não dependesse só de um tubo de ensaio. Foi então que me lembrei do antigo sistema de segurança da cozinha da Diane. Pouca gente sabia disso, mas a casa dela tinha câmeras não só na parte externa, mas também algumas internas, principalmente para vigiar a empregada e os buffets. Ela já tinha se gabado disso num jantar, reclamando que não dá para confiar na ajuda hoje em dia.
Se aquelas imagens ainda existissem, poderiam mostrar ela mexendo na minha bebida. Então, no dia seguinte, inventei uma desculpa para passar na casa deles. Hayley estava no trabalho e Diane estava sozinha. Levei flores e disse que queria agradecer por ter recebido todos para o jantar, apesar de tudo. Ela pareceu surpresa ao me ver, mas entrou no jogo. Que gentil da sua parte, Thomas. E o Gerald, coitado, mal se lembra de alguma coisa. Sentamos na sala de sol dela, exageradamente decorada, tomando chá. Procurei uma forma de mencionar o sistema de câmeras. Aliás, comentei casualmente, notei umas daquelas câmeras redondinhas perto do teto da cozinha na outra noite. Nem sabia que vocês tinham câmeras internas. Ela congelou por meio segundo. Depois sorriu. Ah, aquelas coisas velhas. Faz anos que não funcionam. Gerald sempre dizia que devíamos consertar, mas bem, você sabe como são os homens. Ela estava mentindo. Não insisti, só concordei com a cabeça, jogamos conversa fora e saí logo depois. Em seguida, liguei para um amigo meu, ex-colega de quarto Jonas, que trabalha com segurança cibernética. E, hipoteticamente, eu disse se alguém te dissesse que há câmeras numa casa e o dono afirmasse que não funcionam, mas você soubesse que provavelmente funcionam, daria para acessar o sistema remotamente. Ele riu. Hipoteticamente, se ainda estiverem conectadas à rede, sim, mas você precisaria de acesso físico por uns 30 segundos. Porque disse que explicaria depois. Naquela noite, convenci Hayley de que deveríamos levar o jantar para Diane no dia seguinte, para animá-la depois do susto com o Gerald. Hayley, abençoada, ficou encantada, achando que eu estava me aproximando da mãe dela. Na noite seguinte, levei uma garrafa de vinho, um sorriso e o Jonas escondido no meu carro com um notebook. Assim que Diane se afastou para retocar a maquiagem, fui até a cozinha, localizei o painel sob o armário que eu já tinha visto antes e conectei o pendrive do Jonas. Levou 15 segundos. Tínhamos acesso. 2 horas depois, eu estava no apartamento do Jonas, assistindo às imagens da noite da festa. E lá estava Diane inclinada sobre a jarra de sangria, olhando por cima do ombro e colocando algo de um pequeno frasco em um único copo. O meu copo. Pausei o vídeo, minhas mãos tremiam, agora eu tinha a verdade, mas a parte mais difícil ainda estava por vir. Porque Hayley ainda não sabia de nada e contar a ela poderia destruí-la. As imagens de Diane envenenando minha bebida passavam em loop na minha cabeça. Eu continuava me perguntando a mesma coisa, porque ela simplesmente não veio diretamente atrás de mim. Veneno é algo que se usa quando se quer esconder a verdade. Não era raiva, era estratégia, frieza, cálculo. E isso me aterrorizava mais do que qualquer outra coisa. Jonas exportou as imagens para um drive seguro, fez 2 backups e ainda subiu uma cópia para uma pasta criptografada na nuvem sob meu controle. E aí você precisa ser inteligente com isso, ele disse, me entregando o drive. Isso não é mais só drama familiar, é tentativa de homicídio. Eu apenas assenti sem responder. Não podia ir à polícia, ainda não. Se eu fosse, as consequências destruiriam Hayley. Não importava como eu contasse, o mundo dela desabaria no momento em que descobrisse que a própria mãe tentou matar o marido. E se eu estivesse errado, se de algum modo perverso não fosse o que parecia, eu nunca recuperaria a confiança dela. Então eu precisava fazer uma coisa antes de confrontar Diane, sozinho. Esperei até amanhã de quinta-feira. Hayley tinha acabado de sair para o trabalho. Mandei uma mensagem para Diane dizendo que precisava falar com ela pessoalmente em particular. Ela respondeu em segundos. Claro, querido. Venha por volta das 10. Gerald estará na fisioterapia e eu farei um café. Cheguei às 9h50. A casa cheirava a lustra-móveis de limão e café francês. Tudo, como sempre, impecável. Ela me recebeu com aquele sorriso impecável de sempre, como se nada tivesse acontecido, como se ela não tivesse quase me matado. Thomas, ela disse calorosamente, gesticulando para o sofá. Você está pálido. Espero que ainda não esteja abalado com a outra noite. Gerald está melhor agora, graças a Deus. Que susto. Sentei sem dizer uma palavra, tirei o pendrive do bolso, coloquei na mesa de centro entre nós e a encarei. Eu sei o que você fez. O sorriso congelou. A mão dela ficou suspensa sobre a cafeteira. Os olhos desviaram para o pendrive. Não sei do que você está falando. Você drogou minha bebida, eu disse. Tenho imagens da sua própria cozinha. Você achou que as câmeras não importavam, ou talvez tenha esquecido que estavam ligadas. Mas elas gravaram tudo, cada passo. Mandei analisar. O laboratório confirmou o que você colocou naquele copo não era açúcar nem extrato de frutas, era lorazepam o suficiente para deixar alguém inconsciente. 1 segundo se passou.
Então ela colocou a cafeteira sobre a mesa devagar. As mãos não tremiam. A expressão não desmoronou. Ela apenas parecia cansada, ou talvez exposta. Eu não queria que o Gerald bebesse, ela disse em voz baixa. Foi a primeira coisa honesta que ouvi dela em anos. Eu só queria mandar um recado, acrescentou, para você. Inclinei-me para frente. Porque o que eu fiz para merecer isso? Ela se endireitou, alisou a saia, como se estivesse prestes a fazer um discurso. Tá, você não pertence à nossa família, Thomas sempre tentou parecer perfeito, responsável, íntegro, humilde. Mas eu vejo através disso que você é um oportunista. Gerald viu potencial em você e isso nublou o julgamento dele. Quando ele me disse que ia deixar parte da nossa herança para você, eu o alertei. Mas ele não quis ouvir, então fiz o que achei necessário. Você tentou me envenenar, repetir? Eu tentei proteger minha filha, ela disparou. Você acha que está ajudando ela? Ela é cega ao que você realmente quer. Você teria deixado o pai dela te entregar nosso legado numa bandeja de prata, enquanto fingia estar agradecido. Eu queria te abalar, queria te mostrar que essa família não é sua para herdar. Ali estava, não era loucura, nem demência, era controle, medo de perder. Você estava disposta a sacrificar seu próprio marido, eu disse amargamente. Ele não era para ter bebido, ela sibilou. Ele estava bebendo uísque, não sangria. Foi um erro trágico. Levantei. Eu não vou à polícia ainda, mas você precisa entender uma coisa: se algum dia chegar perto de mim de novo com qualquer coisa assim, se tentar manipular a Hayley ou distorcer essa história, esse vídeo vai a público. Gerald vai ver. Hayley vai ver. Todo mundo vai ver. Ela não respondeu. O silêncio dela foi mais alto que qualquer palavra. Virei-me para sair. Mas então, ela me chamou. Se você mostrar esse vídeo para ela, vai perdê-la. Parei na porta. Ela não vai acreditar em você, Diane disse. Ou pior ainda, ela vai, e isso vai destruí-la. Eu sabia que ela estava certa. Esse ainda era o poder que Diane tinha, não sobre mim, mas sobre Hayley. E era exatamente isso que a tornava perigosa. Saí da casa com a mente girando. Eu não podia contar a Hayley, ainda não. Não até encontrar um jeito de afastá-la da influência da mãe sem destruir o coração dela no processo. Nos dias seguintes, desempenhei o papel de marido carinhoso, enquanto observava silenciosamente cada interação entre Hayley e Diane. Era tudo sorrisos e toques gentis, mas por baixo da superfície eu percebia Diane puxando cordas, plantando pequenos comentários no ouvido de Hayley. Você tem certeza de que não está fazendo demais pelo Thomas, ou tudo bem priorizar sua família ao invés do casamento às vezes? Comecei a enxergar pelo que realmente era uma manipulação lenta e calculada. Veneno nem sempre vem num copo, às vezes vem em palavras. Então tomei uma decisão. Eu não ia apenas me defender, eu ia retomar o controle. E começaria afastando Hayley da mãe dela. A parte mais difícil não era guardar o segredo, era fingir que tudo estava normal. Depois de confrontar Diane, algo mudou em mim. Eu não conseguia olhar para Hayley da mesma forma. Não porque eu não a amasse, Deus como eu a amava, mas porque toda vez que ela sorria, toda vez que ria de algo que a mãe dizia, eu via a bola de demolição balançando sobre o mundo dela. E eu era quem segurava a corda. Contar a verdade iria destruí-la. Mas esconder isso estava me consumindo por dentro. Eu não conseguia dormir, mal comia. A única coisa que me mantinha de pé era o pensamento de que se eu jogasse certo, poderia poupá-la tanto da traição quanto das consequências. Eu só precisava tirar Diane das nossas vidas, em silêncio, com cuidado e sem que nenhuma das duas percebesse o que eu estava fazendo. Comecei pequeno. Hayley e eu estávamos planejando reformar o chalé que Gerald nos deixou ao norte. Sugeri que o transformássemos em um refúgio de fim de semana só nosso, sem sinal de celular, sem visitas, disse com um sorriso. Só você, eu e o lago. Hayley se animou com a ideia. Faz anos que não vou lá, ela disse. Seria bom fugir um pouco. Exatamente, essa era a intenção. A primeira viagem foi no início da primavera. Abasteci o lugar com lenha-vinho e todo o conforto que consegui pensar. Fiz ela rir de novo. Lembrei-a de como as coisas eram boas antes de Diane começar a se infiltrar cada vez mais no nosso casamento. Assistimos ao pôr do sol em silêncio, com a cabeça dela encostada no meu ombro, e pela primeira vez em semanas eu não me sentia um mentiroso. Mas quando voltamos para a cidade, o controle de Diane apertou. Ela me ligou 5 vezes, Hayley disse olhando o celular. Eu disse que estaria fora, mas acho que ela entrou em pânico. Entrou mesmo? Perguntei fingindo surpresa. Ela disse que teve um sonho em que algo acontecia com a gente na estrada. Hayley murmurou confusa. É estranho, ela anda tão ansiosa ultimamente.
Essa era Diane, transformando a ausência em culpa, culpa em dependências. Era a hora do segundo passo. Convenci Hayley a começar a terapia. Você passou por tanta coisa ultimamente, disse com delicadeza. Com o derrame do seu pai, a pressão no trabalho, talvez ajude a conversar com alguém. Para meu alívio, ela não resistiu, até me agradeceu. E assim que começou a desabafar sobre anos de carga emocional, especialmente as expectativas não ditas impostas pela mãe, percebi uma mudança. Sutil, mas real. Ela tem boas intenções, ele disse à terapeuta uma tarde com a voz incerta. Mas às vezes sinto que preciso conquistar a aprovação dela, como se decepcioná-la significasse falhar como filha. A terapeuta apenas assentiu. De onde você acha que vem essa expectativa? O silêncio que se seguiu foi a rachadura que eu esperava. Mas Diane não era cega, ela sentiu a mudança. Uma semana depois apareceu sem avisar no nosso apartamento, trazendo lasanha caseira e uma garrafa de vinho. Só queria surpreender meu casal favorito, disse docemente. Beijou Hayley na bochecha, sorriu para mim com intensidade forçada e se acomodou como se fosse dona do lugar. Observei ela escanear o ambiente não por curiosidade, mas por cálculo. Ela puxou Hayley para a cozinha. Não consegui ouvir toda a conversa, mas captei o suficiente. Você está diferente ultimamente, distante. Ele está colocando coisas na sua cabeça. Ele não respondeu, pelo menos não que eu tenha escutado. Mas quando saíram da cozinha, o sorriso dela havia sumido e Diane ficou tempo demais naquela noite. Eu sabia que precisava escalar a situação. Procurei Jonas. Ela está se perdendo, disse a ele. Mas se eu for direto demais, Hayley vai se fechar. Preciso de uma forma de expor Diane sem revelar o que ela fez. Jonas pensou por um momento, então se inclinou para frente. E se a gente não fosse atrás dela diretamente? E se a gente expusesse as táticas dela? Foi aí que tive a ideia. Diane se orgulhava de ser intocável. Ela não gritava, nem quebrava coisas. Ela manipulava, sempre de forma sutil, sempre com negação plausível. Mas e se documentássemos isso? E se criássemos um padrão, um histórico? Então comecei a juntar provas. Mensagens, áudios, comentários que ela fazia na frente dos outros e que não pareciam grande coisa no momento, mas que juntos contavam uma história muito clara. Até gravei uma conversa entre ela e Hayley, onde dizia: você não precisa contar tudo pro Thomas, querida. Algumas coisas ficam melhor entre mãe e filha. Essa doeu. Anotei tudo. Eventualmente, sentei com o nosso advogado, não para processar, mas para pedir conselhos. Podíamos estabelecer um limite, podíamos restringir legalmente o acesso dela se ela se tornasse uma ameaça ao nosso bem-estar. O advogado não me deu uma resposta clara, mas disse algo em que me agarrei. Família não é imunidade. Se ela se tornar perigosa, vocês têm opções. Isso me deu esperança. Ainda assim, havia um problema que eu não conseguia resolver o coração de Hayley. Ela ainda amava a mãe e eu não podia arrancar esse amor dela, mesmo que fosse construído sobre mentiras. Então tentei outra coisa. Dei espaço a ela. Parei de pressionar. Parei de questionar cada visita, cada ligação. Apenas deixei ela sentir como era ter paz quando a mãe não estava por perto. Confiei que ela começaria a perceber a diferença por conta própria. E aos poucos ela percebeu. Ela é exaustiva, Hayley. Admitiu uma noite, se aconchegando em mim no sofá. Sinto que não consigo respirar quando estou perto dela, como se estivesse sempre encenando. Você não precisa disso, sussurrei. Não comigo. Ela olhou para cima e pela primeira vez viu uma rachadura na fundação que Diane construiu. Mas justo quando achei que estávamos virando o jogo, algo aconteceu. Uma carta chegou. Sem remetente, sem assinatura, só uma linha escrita em cursiva perfeita. Pergunte ao seu marido o que realmente aconteceu na noite em que Gerald desmaiou. Hayley leu em voz alta, depois olhou para mim. E num piscar de olhos, tudo o que eu havia construído começou a desmoronar. Era só um pedaço de papel, sem nome, sem remetente, apenas uma única frase. Pergunte ao seu marido o que realmente aconteceu na noite em que Gerald desmaiou. Mas, para Hayley, aquela frase detonou algo profundo, algo que eu vinha tentando enterrar sob silêncio, afeto e mentiras bem intencionadas, João. Ela ficou olhando para a carta por um bom tempo depois de lê-la em voz alta. Depois olhou para mim. Seus olhos não estavam com raiva ainda, mas estavam confusos e, pior, assustados. Thomas, ela disse lentamente com a voz firme, o que é isso? Abri a boca para responder, mas nada saiu. Meu cérebro procurava desesperadamente uma explicação que não a machucasse. Algo limpo, suave, algo que mantivesse intacto o mundo que ela conhecia. Mas não havia nada que não nos quebrasse. Eu
Pausei engolindo em seco. Onde você pegou isso? Estava na caixa de correio. Sem nome, só isso. Ela balançou a carta como se estivesse queimando seus dedos. Então me diz, do que se trata mesmo? Eu deveria ter contado tudo naquele instante. Mas hesitei só por um segundo. E aquele segundo foi suficiente. Você sabe de alguma coisa? Ela disse, baixinho, recuando um passo. Hayley, por favor, não é o que você está pensando. Então me diga o que é, porque isso não aparece do nada, Thomas. Eu vi as engrenagens girando, as peças se encaixando, as semanas de distância sutil, as sessões de terapia, as escapadas silenciosas de fim de semana, tudo, de repente, sob suspeita. Ela cruzou os braços como se estivesse se preparando para um impacto. Eu quero a verdade, toda ela. Então eu contei. Contei sobre o papel de Diane no colapso de Gerald, sobre a ligação que eu ouvi, a frieza na voz de Diane, a maneira como ela disse para Gerald ficar parado e deixar acontecer, porque isso tornaria tudo mais simples. Contei que voltei ao hospital naquela noite, que ouvi coisas que nunca conseguiria esquecer. Contei que confrontei a mãe dela e sobre a assustadora falta de arrependimento na resposta dela. Hayley não me interrompeu, não gritou, não chorou, apenas ficou ali imóvel, como se o corpo tivesse virado pedra e a mente tivesse ido para bem longe. Quando terminei, o silêncio que se seguiu foi insuportável. Por que você não me contou antes? Ela perguntou finalmente, com a voz quase sussurrada. Porque eu não queria te quebrar, respondi. Não queria destruir a forma como você via sua família. Achei que poderia te proteger. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela não as enxugou. Isso não é